bom dia. Vamos para mais uma reflexão. Hoje a nossa reflexão está lá no livro de Lucas 10, do 38 ao 42. Marta e Maria. Indo eles de caminho, entrou num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, ao ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. O contexto aqui é bem perto de Mateus 11, Jesus, o Salvador dos humildes, onde depois Jesus vai falar: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, como eu já disse no outro devocional aqui. É o regresso dos 70, quando Jesus mandou os 70 discípulos expulsarem demônios, curarem enfermos, pregarem o evangelho, e eles estavam cansados e entusiasmados ao mesmo tempo, pensando em tudo que Deus fez, né? Que Deus deu autoridade para eles fazerem todas estas coisas. E antes de chegar na casa de Marta, Jesus está falando sobre o bom samaritano, fazendo uma quebra de paradigma, explicando quem seria o próximo desse homem que o socorreu nessa necessidade. Então ele cita o levita, o sacerdote, que deram passos largos e que talvez com essa correria da vida perderam essa sensibilidade. E aí ele vai dizer que quem foi o próximo deste homem foi quem exerceu misericórdia, que foi o samaritano, que exerceu misericórdia ao homem que foi saqueado. Então Jesus já tinha quebrado um paradigma ali. E ele entra na casa de Marta e Maria. Marta devia estar muito preocupada, porque os 12 discípulos entraram na casa para se refugiar, para ter descanso e comida. E ela, na sua alma atribulada, pensando em todas as tarefas que ela devia fazer, a gente pode perceber que ela já estava tão inquieta, tão enfurecida, que ela pede para Jesus dar uma ordem para que Maria fosse ajudá-la. Então ela já estava muito incomodada com a situação. E Jesus diz que pouco seria necessário, ou às vezes até uma coisa só. Então somente uma coisa seria necessária. E que Maria escolheu a melhor parte e que essa não lhe seria tirada. Nós percebemos características genuínas, né? E essa característica de Marta, ela era hospitaleira, ela era uma serva, ela era uma mulher muito dedicada. E isso era genuíno, essa dedicação dela, a indignação dela era genuína. Porém, Maria, ela detinha-se aos pés de Jesus e mostra pra gente que essa é a melhor parte. Jesus ensina pra gente no lava-pés que o mais importante é o que serve. Então, o que Marta estava fazendo não era menos importante. A questão aqui que precisou Jesus exortá-la, né? Às vezes estamos tão atribuladas, tão ansiosas, indignadas, né? Injustiçadas por servir, por fazer. E às vezes queremos no nosso interior ser reconhecido ou precisamos de ajuda, mas nos atentamos só a esse momento, não conseguimos enxergar que isso nos faz perder a sensibilidade do mais importante. Então, aqui o que Jesus quis dizer para Marta, que o mais importante era ela priorizar o que era necessário naquele momento. Não digo nem que ele estava dizendo que para ela ficar aos pés de Jesus naquele momento, porque precisava de alguém para servi-los, né? Talvez ela queria usar a melhor louça, e não era isso que Jesus precisava. Eles precisavam de um lugar para comer, para descansar, né? Não precisava dos melhores lençóis egípcios. Talvez a preocupação dela era essa. Então, no dia a dia de nossas vidas, a gente precisa priorizar,
né? Num dia que a gente precisa fazer, as crianças voltaram da aula, precisa só ter o alimento, a roupa limpa para poder mandar para a escola. Então é priorizar, né? Às vezes a gente fica desordeiro e não consegue saber por onde começa. E aí, às vezes é necessário anotar a nossa prioridade. E isso não só nos afazeres de casa, né? A ordem, o belo aponta para Deus. Nós já vimos aqui a teologia do belo, o Êxodo, quando vão montar o tabernáculo, o templo de Deus na ordem, na beleza. Isso também aponta para Deus, mas isso também vai apontar ordem para as nossas finanças, a nossa ordem do corpo, da liturgia, de culto. Toda a ordem aponta para Deus. E por fim, talvez devêssemos aprender com Maria. Maria gostava de causar, né, gente? Ela põe a gente numa situação complicada. Além dela ficar aos pés de Jesus aprendendo, né, fazendo o necessário ou talvez poucas coisas, ela também depois quebra o vaso de alabastro. Foi esta Maria que quebrou o vaso de alabastro nos pés de Jesus, de nardo puro, onde indignou também Judas, né, que a gente sabe que a motivação de Judas não era das melhores, que ele diz que ela poderia ter vendido e dado aos pobres, e onde Jesus vai falar que os pobres sempre estarão conosco, né? E Maria coloca a gente numa situação complicada. Além de ficar aos pés de Jesus, depois ela faz uma oferta preciosa para Deus. E o que nós podemos aprender com Maria nesse sentido? Ordenar a prioridade. É necessário servir? Quem serve é tão importante como quem adora? Sim, mas definir a prioridade, lembra, discernir o momento, a estação a qual nós estamos. Foi o começo do nosso devocional, o nosso primeiro devocional. Discerne o momento que está. Vê a necessidade, priorize aquilo que é importante, priorize poucas coisas, não se atarefe. Isso é uma característica inerente à mulher. A mulher tem mais percepções. Ontem a Paty me mandou um artigo importante, depois se vocês tiverem interesse, isso é inerente à mulher. A mulher tem uma percepção do todo, né? Então, às vezes você vai achar que você vai limpar a casa, colocar um perfuminho gostoso, cheiroso, seu marido vai reparar, e aí você quer um reconhecimento por isso, e isso não é prioridade. Para ele, se tiver o alimento necessário, a roupa limpa, um quarto, o ambiente organizado, já é suficiente. Então, às vezes nós priorizamos e queremos receber um reconhecimento tanto de Jesus quanto das pessoas que nos rodeiam, mas isso não é o necessário. Se atente ao pouco. É claro que no equilíbrio, né? A gente não vai ser desordeira, não vai ser porca, não vai ser não dar importância às coisas, mas também vamos nos preocupar com aquilo que realmente importa. Amém? Vamos acalmar o coração. Essa chamada do Senhor, Marta, Marta, talvez ele quer falar Leteia, Leteia. A gente coloca tanta meta e depois não vê o que realmente importa. Vamos colocar prioridades, vamos ver o que realmente importa e aprender com Maria. Ela era preguiçosa? Com certeza não. Ela só estava nos ensinando a priorizar o que importa verdadeiramente, né? Preocupar com poucas coisas. Amém? Que hoje seja um dia leve e que nós possamos saber o que realmente é prioridade e o que realmente alcança o coração de Deus, né? A causa de Maria, ela fez o que ela pôde quando ela quebrou o vaso, né? Deus não vai pedir nada além do que a gente não pode. E ela teve uma atitude com causa, com consequências eternas. Então vamos priorizar aquilo que nos dá a causa de consequência eterna. Amém? Excelente dia, Deus abençoe.